Aqui, ó, vamos falar de calor agora aqui no nosso programa. Você sente muito calor, hein? Muito sol, começa a sentir calor. Pois é, será que as flores também sentem calor? As plantas? Pois é, muito pouca gente sabe, mas durante o verão as plantas exigem diferentes cuidados. E para dar dicas importantes para você aí de casa, nós convidamos o paisagista, o Eri Lima, que vai conversar com a gente agora para dar dicas importantes. Porque, ô Eri, para a dona de casa que está agora acompanhando a gente, tinha uma vizinha minha, rapaz, que ela conversava com a samambaia dela, a dona Benedita, ela abraçava a samambaia, dava bom dia para a samambaia, ou seja, além de conversar com as plantas, ou seja, as plantas, elas sentem calor de verdade mesmo? Bom dia, Douglas, bom dia a você de todo o Brasil, é um prazer muito grande estar de volta aqui na Rede TV, e você sabe que é muito importante a sua pergunta, porque as plantas, elas têm um elo muito forte espiritual com Deus, então quando você dá amor, carinho, elas captam isso, elas sentem, então elas se desenvolvem muito rápido. Então é muito importante esse elo, esse gesto de amor e carinho que você tem com as suas plantinhas em casa. Hoje eu vou convidar você a aprender e acompanhar essa matéria aqui, referente às plantas, e ensinar você como cultivar e até mesmo como montar um vaso, Douglas. É muito bacana. Que tá aí do seu lado? Essa aqui é um antúrio vermelho. Certo. Essa espécie, ela é de sombra e ela é extremamente resistente. E o que é bacana, Douglas, é que ela possui raízes finas, não é? Então, ela é muito resistente mesmo, e sempre se mantém florida, e ela dura em torno mais ou menos de 15 a 16 anos, né? Então você percebe aqui, por exemplo, ela já está sangrada. O que é sangrada? A gente poda as raízes maiores e deixa essas menores para se fazer o plantio no vaso, né? Oi. Agora, uma dúvida. A planta sente calor, ok. Agora, Sim. A gente vai refrescar a planta somente regando elas ou também o lugar onde ela está pode ajudar também? E quantas vezes a gente deve regar elas, hein? Olha, é muito importante, por exemplo, regar 3 vezes por semana. A espécie recém-plantada, o que acontece? Ela recém-plantada, há necessidade de se regar todos os dias, porque ela passa por um processo de adaptação. Passado a primeira semana, regar 3 vezes, segunda, quarta e sexta. É muito importante informar o público de casa que, olha, eu não sei regar, qual a quantidade. Então você coloca o dedo na terra e mais ou menos uns 2 centímetros, e o que acontece? Se o solo estiver úmido, não há necessidade de se fazer a rega. Sei. Não se deve deixar o solo muito empapado, porque isso acaba atraindo fungos, cochonilha, pulgão, uma série de pragas, né? A umidade dá-se nesse tipo de pragas. Eri, oi. Vamos explicar então direitinho para a nossa dona de casa que está agora acompanhando a gente, a dona de casa que ligou a televisão agora e está acompanhando o Se Liga Brasil. Então, como é que ela faz então para poder refrescar a planta, principalmente com relação à água? Como é que ela deve fazer ali? Colocar o dedo, como é que é? Douglas, eu vou pedir uma gentileza. Sim. Eu vou ensinar a plantar este vaso. No término do plantio, que é muito rápido, eu vou ensinar exatamente a quantidade de água e como higienizar as folhagens, que é muito importante, pode ser? Vamos lá então, como é que a gente faz? Olha, aqui tem um vaso, tá? Esse vaso já está drenado, que é muito importante. Observe você de casa, que já está com a argila expandida. É muito importante se colocar esse produto. Por quê? Esse material. Porque se não colocar, entope o vaso. E não tem como as exames se aprofundarem no solo. E o que acontece? Entope. Então, quando se rega, a água não alcança todas as raízes. Então é muito importante utilizar essa argila expandida e colocar essa manta de bedim para se fazer a drenagem correta e impedir, ou seja, que a terra ela alcance essa argila. Então, quando se rega... E é fácil de encontrar essa argila aí? Muito fácil. Você encontra nos garden centers, na CEAGESP, muito comercial, é comum. Se encontra com muita facilidade, né? Certo. Então é muito fácil. Depois da argila, então, coloca essa manta, né? Perfeito. Argila expandida, manta de bedim. Agora eu vou colocar o solo terra preta, que é a melhor terra que existe para se fazer o plantio. Qual terra? Terra preta. Terra preta. E este solo aqui, onde olha. Essa terra preta? Tem que comprar ou a gente encontra em alguns terrenos por aí? Olha, esse solo, ele é rico em sais minerais. É uma terra maravilhosa, ela é úmida por natureza, não é? Certo. Esse tom de preto aqui da terra é da natureza mesmo, não tem nenhum aditivo, né? Sei. E ela por si, ela já é um solo úmido. Então veja bem, olha, é uma terra solta, ela não tem moléculas ligadas e facilita o processo de enraizamento das espécies, não é? Eu não aconselho a você que me assiste, por exemplo, nunca
nunca usar substrato. Por quê? Substrato é um composto orgânico. Então, em tempo, as espécies enraizam, se desenvolvem muito rápido, mas as raízes não encontram firmeza e elas começam a regredirem. Então, eu não aconselho você nunca usar substrato. Substrato é só para uso dos produtores, porque agiliza o processo de desenvolvimento das espécies muito rápido, né? Legal, bacana as dicas, hein? Douglas, você observa, o solo terra preta, ele tem moléculas ligadas, então as raízes se firmam com facilidade, não é? Certo. Aqui você percebe que eu já tirei do vasinho plástico, tá? Um antúrio, que ele é bem resistente. Observe que a terra já está no vaso já, não é? Certo. E é muito simples mesmo. Eu gosto de sentir a terra porque a natureza é maravilhosa e uma energia muito boa. Oi. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está fazendo esse processo aí, né? Você tirou essa planta ali do vaso e tal. É esse o procedimento que a dona de casa, que, por exemplo, vai na feira lá no bairro dela, na comunidade dela, ela vê lá uma planta na banca e compra. É esse procedimento que ela deve fazer, né? Isso, correto. É muito simples. As espécies elas têm que já virem sangradas. O que é sangrado no meio técnico, Douglas? Você de casa, sangrada é uma espécie com um torrão bem firmado. Ou seja, observe aqui esse torrão. Você percebe que não caiu nenhuma areia, as raízes estão bem firmadas. Firme, né? Essa espécie ela não tem risco de perda, ela não tem risco de não vir a vingar. Por quê? Ela já está com o torrão bem firmado, é muito importante. Uma dica que eu dou, se você for no Garden Center e comprar uma espécie, seja de sombra, de sol, porque existe toda uma infinidade, você pede para o atendente ele pegar a espécie pelo caule e levantar. Se o vaso não cair, é porque já está sangrado, está bem enraizado. Então, essa planta não tem risco de se perder. Então a dica é pedir para a pessoa que está vendendo para você levantar ali pelo cabo, não é isso? Pelo caule. Correto, pelo caule. Se não cair... É porque está bem sangrada, bem enraizada, não tem risco de perda, né? O que acontece é comum, muitas pessoas compram, a espécie está linda, maravilhosa, mas o que acontece? Passam-se 2 semanas e ocasiona perda. Por quê? Porque as raízes não estão bem firmadas. Entendi. Então, esse teste é infalível, eu aconselho você de casa a fazer e a sua plantinha vai enraizar rápido nesse novo solo que vai ser plantado e vai durar por muitos anos. Aqui neste vaso, já coloquei a terra preta, você vê que é o melhor solo que existe. Esse solo, ele é maravilhoso, é um solo abençoado, as plantas enraizam muito rápido, né? Aqui ao meio do vaso eu vou colocar a mudinha de antúrio. Vou compactar, você veja bem, olha que maravilha, no meio do vaso, né? Ele não tem problema apertar assim, porque a gente viu que ficou um pouquinho alto ali do vaso, né? Não tem problema apertar, né? É muito importante compactar. Por exemplo, você colocar aqui no vaso, Douglas, veja bem, olha. Sim. E só colocar aqui. Aí eu vou pegar um pouquinho de terra... E jogar do lado. Isso, eu vou colocar para você dar uma olhada e o público de casa... Prestar atenção que é muito simples, né? Atenção a senhora dona de casa, que está acompanhando a gente, aprendendo aqui no Se Liga Brasil a como cuidar das plantas, principalmente nessa época das altas temperaturas. Então, você está jogando a terra aí do lado, né? Isso, a terra preta. Observe só, eu estou colocando a terra, eu não compactei ainda, tá? Não compactou. Isso, veja bem, vou virar aqui para que o público de casa consiga visualizar com tranquilidade, tá? Já está aqui o solo terra preta. Certo. E o que acontece? Esse processo que eu vou fazer, isso é muito importante. Se eu simplesmente colocar a terra e não compactar, a espécie tem risco de vir a perder. Então, ela vai sentir muito, ela vai ficar mirrada, vai perder folhagem. Então, é muito importante se compactar o solo, não é? Entendi. Então, aqui você observa, eu estou compactando, a espécie não vai sentir, tá? Pelo contrário, ela vai entender que vai estar se formando um novo torrão no vaso. Mas agora, o interessante é compactar antes de colocar a terra ou compactar depois que você coloca a terra e vai apertando tudo junto? Pode-se fazer isso aos poucos. Por exemplo, você observou, o público de casa certamente percebeu, eu fiz primeiro um lado e agora eu estou fazendo o outro. Tá? Isso é muito importante. Você percebe, olha, se não compactar, ela fica solta. É verdade. Então ela pode vir a tombar, ela não enraiza, ou seja, pode vir a vingar, mas o processo de enraizamento é muito mais lento, né? Entendi. Então eu aconselho compactar bem o solo para se formar um novo torrão e mais ou menos 15 dias já virão folhas novas e flores também. Por quê? Porque essa terra ela se mantém úmida. E serve a dica também, que é muito importante, não posso esquecer de falar. Certo. Por exemplo, se você for viajar, esse solo terra preta é um solo úmido por natureza. Então, você não precisa se preocupar com a rega. Se passar uma semana, 2 sem regar, a espécie ela permanece vigorosa e bonita, não é? Então, uma dica importante para... É o seguinte, chegou uma pergunta para a gente aqui por e-mail. A dona Maria Aparecida, que é ali da Vila Carrão, zona leste de São Paulo, mandou por e-mail para a gente aqui, eu estou vendo no TP, ela está perguntando o seguinte: e quando a gente compra a planta, faz esse processo e depois de uns dias ela morre?
Entendi. O que acontece? Essa espécie, como voltei há pouco, como eu comentei há pouquinho com todos que me assistiram, é porque ela não estava sangrada. Então ela está linda, o torrão não está bem firmado. Ela fazendo aquele teste, levantar pelo torrão e não cair o vaso com a terra, essa espécie não tem risco nenhum. Certo. É muito importante, só para frisar novamente, a rega todos os dias na primeira semana. O não regar pode vir a ocasionar em perda. Então é muito importante se fazer a rega, dar essa atenção, dar amor, carinho para as plantas, né? Porque isso é muito importante se fazer. O não regar todos os dias, uma rega abundante, ela sente bastante. Ela pode até vir vingar, mas o que acontece? Ela vai perder a metade das folhas. Então é muito importante a senhora de casa, quando for um garden ou qualquer local, essa loja de plantas aí do lado da sua casa, é muito importante a senhora pedir que o vendedor, o atendente lá que esteja na loja, ele pegar pelo caule, seja qual planta for, e levantar para ver se o torrão está bem firmado, porque muitos produtores comercializam em grande quantidade e o que acontece? Eles vendem, eles pegam a espécie, colocam aquele saco de estopa e a planta não está enraizada, ela vai sair do seu local de cultivo para o seu habitat natural. Oi, e por sinal chegou uma outra pergunta por e-mail aqui, muito obrigado a você de casa que está participando do nosso Se Liga Brasil, é seligabrasil@redetv.com.br ou @seligabr é o nosso Twitter. Chegou uma outra pergunta aqui, olha só, da Sandra Maia, ela é da Casa Verde, Zona Norte de São Paulo, está perguntando aqui qual o melhor horário para regar as plantas. Sandra, é muito importante, você pode regar, por exemplo, às 19 horas, até às 10, às 22 horas. À noite é muito legal se regar porque o solo ele não está muito quente. Ou pela manhã, antes das 9 horas da manhã. Não esquecendo, procure regar e não molhar as folhas. É importante molhar a cada 15 dias. Por quê? Porque todas as espécies respiram pelas folhagens. Aí você fala, mas como, Eri? Vou pegar a mangueira e vou jogar para molhar bastante as folhas. Eu não aconselho. É muito simples. Você vai pegar um borrifador. É muito simples esse processo de higienizar as folhas, evitando borrifar em cima das folhas, das flores, né? Você vai fazer esse processo aqui, por quê? Isso vai higienizar as nervuras das folhas e a espécie, ela vai respirar melhor e automaticamente virão novos brotos e folhagens, não é? Legal. Esse produto, Douglas, é muito importante ao público de casa, passar essa informação, ele está com um produto chamado brilha-folha, é muito comum. Ele fortifica a nervura das folhas, agilizando o processo também de novos brotos. Entendi. Em tempo higieniza, em tempo é um fortificante para a nervura das folhas ficarem mais saudáveis, né? Para virem folhas novas. Então é muito comum. Oi. Desculpa, só é que estão chegando várias perguntas aqui. Que legal. Tem mais uma pergunta da nossa telespectadora, a Antônia, minha xará de sobrenome, Antônia Camargo. Ela está acompanhando a gente no Jaguaré, aqui em São Paulo. Ela está querendo saber se é verdade que jogar casca de frutas ali no vaso ajuda também no desenvolvimento da planta. Sandra, é um prazer responder sua pergunta. Eu não aconselho colocar. Se você deixar mais ou menos uns 15 dias, seria bom, porque é composto orgânico. Mas de imediato colocar, isso pode trazer alguns fungos. O que eu aconselho você colocar, que é rico em nutrientes, em cálcio, casca de ovo. É muito bom. Você coloca a casca de ovo, isso vai passar cálcio, isso vai ajudar a revigorar as raízes. Então eu aconselho você colocar a casca de ovo. As espécies, restos de frutas, eu aconselho deixar por 15 dias e aí sim passar pelo um processo para ficar bem composto e colocar junto à terra. Então é viável. De imediato eu já não aconselho, porque isso atrai bicho, pode trazer fungos para a espécie, não é? Tá certo. Ô Eri, olha, você que está em casa acompanhando a gente, a senhora, minha amiga dona de casa, está acompanhando o Se Liga Brasil. Muito obrigado pelo carinho da companhia junto com a gente aqui. Se tem alguma pergunta, pode mandar para a gente por e-mail, é o seligabrasil@redetv.com.br ou @seligabr é o nosso Twitter. Você pode mandar para cá suas perguntas, tá? Agora, Douglas, eu posso dar outra dica que é muito importante? Sim, sim. Na decoração, eu trouxe aqui a casca de madeira. O que eu aconselho você decorar sempre com casca de pinos. Por quê? A casca de pinos, vejam bem, olha, ela ajuda a decorar, é mais neutra. E essa casca de madeira, ela vai se decompondo com o tempo e ela se torna um adubo orgânico para a espécie. Certo. Muitas pessoas decoram com pedrisco, que é esse material aqui. Eu já não aconselho porque dá um sobrepeso nas raízes e as raizames não respiram direito. E isso atrapalha, não é, no desenvolvimento da espécie. Então, pode chegar a matar a planta, isso? Essas pedrinhas aí? Pode, mas chegar a matar a planta. Por quê? Porque as raizames não respiram e ela tem necessidade de se respirarem as raízes, não é? Entendi. Então, eu já não aconselho se decorar nunca com pedrisco. Fica bonito, mas para a saúde da espécie já não é viável. Tá certo. Ô Eri, olha só, muitas perguntas chegando aqui. Chegou mais um e-mail para a gente aqui do programa. A Marcela, ela mora lá na Vila Madalena, aqui em São Paulo. A Marcela está perguntando o seguinte: pode-se colocar adubo, esterco na planta ou só serve isso para árvores? Marcela, é um prazer responder sua pergunta. Fico muito feliz em esclarecer essa dúvida sua. Esterco curtido.
tá? Nunca natural, por quê? Porque ele pode vir trazer fungos, né, e algum tipo de praga para a sua espécie. Você pode colocar assim, mas nunca você deve, por exemplo, colocar direto na terra e depois regar. Você tem que tirar mais ou menos uns 5 centímetros do vaso da terra e misturar, oxigenar todo o solo e em seguida fazer uma rega abundante. Isso é muito importante. Por quê? Após rega, os nutrientes do esterco bovino ou do humus de minhoca, ou até mesmo esse 4,14,8, perdão, que é o NPK, ele é muito forte. Então, a aplicação desse produto, desse adubo, ele vai dissolver de imediato e vai direto nas raízes. Esse produto, só para complementar a sua pergunta, ele é maravilhoso, ele é muito eficaz, ele é muito usado por profissionais que entendem da nossa área. Como é que chama mesmo? 4,14,8. Ele é muito comum, é comercializado em todos os gardens aqui da capital de São Paulo, inclusive a empresa que eu assino os projetos também comercializa. E esse produto, Douglas, aplicado e não regado, não fazer uma rega em excesso, ele pode dar toxidez de adubo. Então, o que acontece? Pode vir queimar a folhagem, ter efeito contrário na planta, né? Então, você pode, por exemplo, observe só, esse tanto aqui, olha, bem pouquinho, ele é o suficiente para se adubar um vaso como esse daqui, que é mais ou menos uns 35. Funciona? Funciona. Aí você vai colocar simplesmente assim, olha, com muito carinho, tirar um pouco da folhagem, você vai colocar um pouquinho dele, observem bem. Vai virando o vaso, tá? Por quê? Porque ele demora um pouquinho para se dissolver. Entendi. E aí você vai fazer uma rega abundante, que seria isso daqui. Ah, agora é a parte da rega, hein? A parte importante que você vai dar a dica para a dona de casa, para a senhora que está aí acompanhando a gente ao vivo aqui no Se Liga Brasil. Então, na hora da rega, a quantidade de água e como fazer isso. Explica para a gente direitinho, Eri. Observe só, tá vendo? Estou regando um pouco daqui do lado, tá? Então, tem mais ou menos, não é muita água, você vê, essa água ela vai descer, Douglas, até mais ou menos aqui ao meio do vaso, tá? Sei. Então, não vai deixar o solo muito empapado para não ter nenhum problema de fungos, de praga, não é? Então, observe, com muito carinho, porque as plantas sentem, né? Primeiramente, tem que ter um amor muito grande, porque as plantas são seres vivos, né? Então, você que tem a sua plantinha de casa, você vai regando a sua plantinha com muita calma, com carinho, e esse produto, na quinta rega, ele vai se dissolver. Então, o que acontece? Você, por exemplo, você não vai ficar preocupado de, olha, eu não adubei. Por quê? Isso vai interagir por 3 meses na sua espécie. Então, durante 3 meses, esse 4,14,8, ele é muito eficaz. A sua espécie, o solo vai estar bem fértil, bem adubado, e a sua espécie vai permanecer bonita e vigorosa. Não é? Ô, Eri. Sim. Aqui, ó, você está falando tão bem que o povo está mandando um monte de perguntas para cá, viu? Fico muito feliz. Com o maior prazer respondo todas as perguntas. É legal, né, a gente conseguir aí ajudar as pessoas que estão em casa. Olha só, o Jonathan Oliveira está perguntando aqui, posso plantar com terra vermelha? E que terra é essa? Jonathan, olha, eu fico muito feliz da sua pergunta. Eu vou responder com muito carinho e é muito sábia a sua pergunta. É simples, mas ela é sábia. Por quê? O solo vermelho, ele é conhecido no meio técnico como silt, é uma terra argilosa que possui acidez. Esse solo, ele é péssimo, a acidez na escala maior de 0,7. Então, o que acontece? É um solo que ele tem moléculas muito ligadas. Então, a espécie, por exemplo, esse antúrio, se ele demora 1 ano para crescer 20 centímetros, no solo vermelho, ele vai durar mais ou menos uns 4 a 5 anos para chegar a esse porte. Então, eu já não aconselho. Com exceção de espécies frutíferas, porque elas se adequam com facilidade, ou, por exemplo, essa primavera aqui, que ela é extremamente resistente. Olha, a primavera, você percebe, Douglas, que nos sítios, desse solo argiloso, as primaveras ficam lindas, vigorosas, não é? Verdade. Por quê? Elas se adequam e elas gostam muito desse solo silt, que é a terra vermelha, que o telespectador perguntou nesse momento. Mas em todas as espécies, em gerais, eu não aconselho se colocar o solo terra vermelha, porque não é bom. A terra preta é o melhor solo para tudo, é maravilhoso. Ele é rico em sais minerais, em macro e micronutrientes, é um solo muito bom para todas as espécies. Que legal. Eri, eu já quero te convidar para a semana que vem, você está com a gente aqui na próxima segunda-feira para dar mais dicas para as donas de casa que nos acompanham. Pode ser? Douglas, sempre que eu venho ao Manhã Maior, eu vim muitas vezes no programa antigo, no Manhã Maior, agora Se Liga Brasil, e o carinho é o mesmo. Sempre que eu venho a essa emissora, eu faço tudo com a alma, eu faço com muito amor. Nossa, eu tenho uma alegria enorme. Vai ser uma honra estar aqui na próxima semana para esclarecer as dúvidas e dar mais dicas, né? Porque é um leque que se abre de muitas informações, de uma infinidade de espécies, e com muito carinho, com muito prazer, vou estar aqui, com certeza. Legal. E olha, tudo que é feito com amor surte resultado. Tenha certeza disso, viu? E como eu disse anteriormente, as plantas, elas têm um elo muito forte espiritualmente com o seu dono. Então é muito importante você dar amor, carinho, regar, cuidar, higienizar as folhas, porque todas respiram pelas folhagens, como eu disse anteriormente. Então,
Então, fazendo esse processo, você vai ter plantas maravilhosas ou um jardim vigoroso, Legal. porque é importante esses cuidados, né? Ô, Eri, para a gente encerrar a participação aqui, eu comentei no começo do nosso bate-papo aqui Claro. que tinha uma vizinha minha, a dona Benedita, lá em Guaratinguetá, que ela abraçava a samambaia dela, conversava. Isso funciona mesmo? O Roger está perguntando aqui no Twitter. Muito. Isso é provado já cientificamente. As plantas, elas são seres vivos. Se você dá amor, carinho, rega, se você conversar com as suas plantas, você pode até fazer um teste, por exemplo. Você pode colocar uma plantinha, não conversar com ela durante um mês, e uma outra espécie, dar atenção, amor, carinho, dar bom dia, boa tarde para ela, você vai perceber rapidamente, isso é visível, o quanto essa planta vai ficar feliz e vigorosa. E o seu dono vai perceber, porque isso é nítido, é maravilhoso. Legal. As plantas são... A nossa alma tem segredo verde. Tá certo. Não é? Eri, muito obrigado pela participação. Espero você segunda-feira, tá bom? Douglas, eu queria... posso deixar meu contato? Se alguém de casa tiver alguma dúvida, pode me ligar. A empresa a qual assina os projetos tem essa terra preta que é maravilhosa. Se porventura alguém que estiver nos assistindo necessitar desse produto, né? Meu telefone é o 11 2605 0314 e o site é o www.compreterra.com.br. Legal, Eri. Muito obrigado. Viu? Um abraço para você. Volto sempre. Sempre, obrigado. Legal, viu? Tá vendo só? O Se Liga Brasil é assim, dá bola para você. Estamos ao vivo, levando aí a informação, a prestação de serviço. Ó, o negócio é o seguinte, vamos falar agora de planta, não é isso? É o Eri que tá lá, não é isso? Ô, Eri, você tá aí junto com a gente. Rapaz, nosso bate-papo aqui deu um sucesso danado. A mulherada toda querendo tirar dúvidas aqui no programa. Você já ensinou, né? A tirar a planta lá do vaso de plástico, que normalmente quando a gente compra, ele vem, né? Colocar no vaso direitinho lá. Qual é o próximo passo? O que você vai ensinar a gente agora com relação aí às plantas, hein? Douglas, olha que maravilha, como Deus é perfeito. Olha essa orquídea Phalaenopsis, que maravilhosa, Linda. não é? Linda. Ela é um desbunde. E o que acontece? Essa orquídea Phalaenopsis, esses tons, eles são resultados de cruzamento, ou seja, tecnicamente é conhecida no meio técnico como uma técnica híbrida, não é? Ou seja, para resultar nesses tons é feito um enxerto. Como que é feito esse enxerto? É feito um corte no caule de uma espécie, por exemplo, da cor... Oi. Eu estou muito longe de você, eu vou aí. Por favor, vai ser um prazer. Eu vou lá. Perfeito. Estou lá perto dele. Vai falando aí enquanto eu vou lá, por favor. Então, o que acontece? É uma técnica de enxerto. É feito um corte, está aqui no caule dela. Essa orquídea, por exemplo, ela era branca, não é? E o que acontece? E esse tom é resultado de uma outra orquídea. Então, retirado do outro caule e colocado, feito um curativo aqui no caule, e aí sim, na brotação, ela vem com esses tons, não é? E é uma orquídea que ela flore 4 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, dependendo da claridade e da adubagem. Aqui em São Paulo, também devido às variações climáticas, ela acaba florindo sempre. É muito resistente, não é? E o que acontece? Cheguei, Olá, Douglas, tudo bem? Deixa eu falar com você aqui, tudo bem? Tudo bom, querido? Muito prazer, tudo jóia? Viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. É uma honra. A nossa produção caprichou aqui, viu? Parabéns à produção. E você percebe, Douglas, que tem várias espécies, não é? De sol, de sombra, né? Tem uma variedade muito boa de plantas, bonito, não é? Aqui, né? Olha, ao contrário do que eu ensinei há pouco, não é? Este vaso de fibra de coco não há necessidade de se drená-lo. Ah, não? Não há necessidade. De argila expandida, de manta de bedim, não tem a necessidade. Você percebe, por exemplo, aqui que eu coloquei só substrato. Aqui embaixo, no vaso, olha, veja bem, não tem argila expandida e não tem manta de bedim, como eu tinha ensinado no vaso anterior, não é? Entendi. Então, esse material é substrato. Isso é casca de pinho misturada com composto orgânico, substrato, porque a orquídea ela não pode ser plantada direto na terra. Não pode. Ela é uma espécie que sobrevive do ar. Rapaz, você sabe que eu moro sozinho e eu gosto muito de ter planta em casa. Em casa, eu vou à feira, compro uma plantinha aqui, coloco uma na cozinha, uma na sala e tal. Eu acho orquídea a coisa mais linda do mundo. Perfeita. Tem cada uma mais bonita que a outra, né? Agora, só que eu tenho medo de comprar orquídea, que é uma planta cara, a gente sabe disso. Sim. Eu tenho medo de comprar orquídea e ela não durar muito dentro de casa. Certo. Ela é uma planta para ambientes fechados, assim mesmo? Não, ela depende. Minha sombra, ela não pode pegar o sol pleno. É ambiente arejado, que pega um pouco de sol de manhã ou à tarde, ou se coloca uma cobertura para entrar bastante claridade. Se o ambiente não for arejado, ela não se desenvolve. Não é que ela morre, ela fica sentida. E planta como ser humano, ela sente dor, ela fica triste. Então, por exemplo, não é uma planta ideal para apartamento. Para estar dentro do apartamento. Dentro do apartamento não, mas na sacada gourmet, por exemplo, né? Funciona. Ela se desenvolve com tranquilidade. Legal.
verdade? Então, aqui, por exemplo... Desculpa te cortar. Imagina. Dúvidas de quem mora sozinho e não entende nada de planta. Não, é um maior prazer, uma felicidade poder esclarecer, não é? Então, aqui, como eu já falei, não drenei. Por quê? Porque a fibra de coco, quando você rega, escoa a água com tranquilidade. Sim, não é? Então, eu coloquei o substrato para a orquídea. E aqui, ao meu lado, eu tenho esse humus de minhoca, que não é terra. Por quê? Porque terra não pode se plantar, porque senão, por ter moléculas ligadas, dificulta o processo de enraizamento. Tem tá? minhoca aqui? Então, ele é feito de humus de minhoca, tem um pouquinho. Se você mexer na terra, você acaba encontrando duas, é normal. Né? Mas é rico em nutrientes, Douglas, em macro, micronutrientes. É maravilhoso esse produto. Tá? E muito eficaz para as espécies. Por que eu optei em colocar o humus de minhoca? O substrato, porque as exames elas se aprofundem no vaso e ela tem necessidade de se fixar na fibra de coco. Certo. Então, a orquídea ela não pode ser plantada direto num vaso, por exemplo, de cerâmica, porque as raízes têm necessidade de respirarem e elas têm que sobressaírem. Por exemplo, né? quem não tem condições de comprar um vaso desse aqui bonito, Certo. até de qualquer outro tipo. Eu tenho lá um pote de sorvete, tenho lá um pote simples para poder fazer a plantação da planta, a plantação da espécie. Isso. Pode também ou já é uma planta que tem que ter um cuidado todo especial ou não? Tranquilo, ela enraiza e se desenvolve muito rápido. Então, o que acontece? Você tem um vaso simples em casa, um vaso plástico, você pode fazer os furos nas laterais do vaso, porque as raízes elas têm a necessidade de sobressaírem. Entendi. Por isso que eu falei que não pode ser plantado direto num vaso cerâmico que não tenha furos. Por quê? Porque senão sufoca as exames e elas não respiram e, por sua vez, não se desenvolvem. Entendi. Então, essa é a técnica. E regar 3 vezes por semana. Né? Tá certo, vamos fazer o plantio? Pode, vamos então, lá. tá jóia. Aqui eu vou colocar um pouquinho de humus de minhoca, tá? Que é muito simples, olha, para drenar. Eu gosto de pôr uma mão na terra. Mas é bom para isso, sentir. é legal. Porque e você percebe, é úmido, olha que maravilha. Deixa eu ver. Tem minhoca aqui, ó. Tem minhoca aqui, ó. Ó a minhoquinha aqui, ó. Ó a minhoquinha aqui, ó. Essas minhoquinhas, os nutrientes, de macro e micronutrientes, que vai fazer com que a orquídea se desenvolva, ela sempre se mantenha florida, né? E rapidamente ela tome corpo, e venham folhas novas, né? E ela flores, já tá molhadinha, né? Úmida, é sempre úmida. Então, ela é rica em sais minerais. É um produto maravilhoso. E você percebe que não tem moléculas ligadas, então vai facilitar as exames de se alastrarem e vir para a fibra de coco para se fixarem nela. Rapaz, eu começo a colocar a mão em terra, assim, ver minhoca, eu lembro da minha infância no interior. Nos remete à infância, na família, rapaz, é muito gostoso, é muito bacana, né? Legal. Eu sou filho de paisagista, minha mãe 30 anos trabalhou com jardinagem, então eu amo fazer, né? É um trabalho que eu faço com a alma. Então veja bem, olha só que maravilha, eu vou colocar um pouco de humus de minhoca. Por quê? Porque vai facilitar no processo de plantio. Não é? Então, eu coloquei todo esse humus de minhoca, tá? Que não é terra, que não pode ser plantada direto na terra, não é? Aqui, olha, se você não tem condições, por exemplo, você mora no sítio e você não tem condições, não tem um garden pro, você comprar o substrato pronto, que eu já tinha colocado aqui embaixo do humus da minhoca, eu me mostrei há pouco, você pode pegar um pouquinho de casca de madeira e fazer isso daqui, olha. Pode, por gentileza, por favor. Eu gosto de colocar a mão na massa. Que bom, que bacana. Pois é. Colocamos, você vê que maravilha? Que legal. Então, aqui, perfeito. Essa quantidade é um pouquinho mais, é suficiente, né? Você já vai aprender a montar um vaso de orquídeas. Você viu que maravilha, não é? Legal. Muito bacana. Tá bom? Tá mais. Perfeito, tá ótimo essa quantidade. Legal. E aí você que está me assistindo, você pode fazer isso daqui, olha, vai misturar, você está preparando o substrato de orquídea. É muito simples, casca de pinos, que se vende, se acha muito fácil, nos pontos que se comercializa, garden, center, casa de flores, em todo o Brasil se encontra com facilidade, e você vai misturar. Olha só que maravilha. Misturou, é úmido, gente, é uma delícia tocar nisso daqui. Olha que benção. Misturou, esse é o substrato para a orquídea. Se tiver um pouquinho de carvão e quiser acrescentar, é muito bom para a saúde da espécie também. E colocar a mão é essencial, né? Essencial. É igual o que a Heaven faz na cozinha. Ela fala, Douglas, se a gente tem que colocar a mão para sentir. Para sentir, justamente. Né? Isso é alma, né? Por exemplo, eu brinco sempre, se você precisar contratar um jardineiro na sua casa e ele colocar luvinha para trabalhar, manda embora, porque não gosta de planta, né? Né? Então é muito gostoso sentir o solo. Isso aqui é tremendo, é maravilhoso. Então, olha, eu vou tirar um pouquinho aqui do lado, tá? Gente, é uma delícia tocar nisso daqui. É maravilhoso. Aqui eu tenho a Faenópolis, tá? A híbrida, como eu tinha falado, que é maravilhosa. Você percebe? Olha que maravilha. Ela não tem terra. Isso daqui é substrato. Gente, não tem terra. Você viu que maravilha? Muitos falam, Douglas, que a orquídea ela é parasita. Não é verdade. A orquídea ela sobrevive do ar. Ela pode ser plantada em árvore, por exemplo, né? E é muito bacana. Você vai fazer isso daqui, olha, que é muito. Se deixar as folhinhas para fora, para que elas respirem, não é? Olha que maravilha.
centrei ela e, gente, olha que chique o composto, o tom. Ficou bonito, sobre né? tom, fica muito bacana, né? Agora, muito maravilhoso. só uma coisa que eu observei aqui. Claro. A outra planta que você mostrou pra gente lá na televisão, Certo. você colocou ela no meio. Sim. Agora, a orquídea você colocou ela aqui do lado. Perfeito. Foi a gosto, podemos dizer assim, ou tem que ser assim? Não, na verdade, pode centrar lá ao meio. É que, na verdade, eu quero fazer um vaso decorativo, para ficar bonito, que eu vou plantar duas neste vaso, né? Ah, então duas. fica muito elegante, fica muito legal. Você pode, por exemplo, num vaso como esse aqui, que tem mais ou menos 30 centímetros, você pode plantar 3 orquídeas, colocar em cima de uma mesa, de um aparador, fica muito legal. Ou em cima de qualquer suporte, fica muito bacana. Aqui eu vou trazer o substrato. Olha, por que eu misturei humus de minhoca com casca de madeira? Para dar firmeza. Certo. E, ao mesmo tempo, não tem moléculas ligadas, não vai sufocar os exames, tá? Desculpa a minha ignorância. A minhoca ajuda em que a planta? A minhoca, ela ajuda no processo de desenvolvimento e ela dá um pouco de umidade para o substrato. Então, ela é rica em macro e micronutrientes. Ela ajuda no processo de vinda de folhas novas, né? Ela ajuda no processo de vinda de folhas novas. E o que acontece? Sempre se mantém nutrido. Aí cai naquela situação que eu passei há pouco da rega. Por exemplo, se tem uma agenda muito corrida, você não tem tempo de ficar constante regando, a umidade vai nutrir as exames e ela vai ficar sempre bonita e vigorosa. É claro que toda espécie vegetal requer atenção, amor, né? Para que se mantenha sempre florida. Interagir esse elo espiritual que você tem com a sua planta, né? Que é muito bacana. Sabe que eu achava muito engraçada a minha vizinha. Eu não esqueço até hoje, dona Benedita. Nem sei se ela é viva mais, coitada. Mas ela tinha samambaia, ela abraçava a samambaia. É maravilhoso. Dava bom dia para a samambaia. É maravilhoso, Douglas. Isso já é provado já. Né? A senhora de casa que nos assiste nesse momento, ela sabe, ela tem uma espécie, uma gama de espécies vegetais em casa, ela sabe que aquela plantinha que se dá amor, se conversa, dá bom dia logo cedo, e você dá carinho e atenção, ela sempre se mantém bonita e vigorosa, né? Vamos plantar então a segunda? Vamos embora, para esse lado aqui fica maravilhoso. Olha, também aqui como não televisão, tem terra nenhuma, né? Não tem, como televisão é tempo, né? Então a gente já deixei pronto. Veja bem, aqui do lado, olha, eu fiz o corte. Você viu que ela vem com ferrinho para servir de apoio. Já fiz o corte, tudo no jeito que é muito simples, com uma tesourinha de corte como essa daqui que eu tenho, tá? Para se cortar é muito fácil. E se acha muito fácil essa tesoura, é muito comercializada. Certo. Então, veja bem, eu estou tirando, olha só que mágico. Ela não tem terra. Legal. Não é? Deus tem os seus mistérios, não é verdade? E olha que linda que ela está no substrato. E vai acontecer o mesmo. Vai perder essa floração e depois, obviamente, ela vai florir novamente e vai ficar muito bonita e por muitos anos vai se durar. Esteticamente, você viria ao contrário. Olha que visão maravilhosa. Você vê das folhas, o oposto? Ficou muito legal. Então, como tudo que se planta, tem a necessidade de se compactar. Então, eu vou apertar um pouco, compactar. Vou virar um pouquinho aqui a folhagem, que dá um efeito maravilhoso, muito não é? Bonito. Veja bem, muito simples, com muito carinho, vou tirar um pouquinho das folhas aqui, não é? E aí eu vou trazer um pouquinho do substrato de orquídea. Posso fazer também? Pode, por favor. Estou muito feliz de você me ajudar, que viu? Isso, rapaz, é bom. Muito bacana. Aqui a gente faz programa para as pessoas, mas a gente aprende também. Que legal, isso é bacana. né? Olha só que maravilha. Legal. Só que ainda não feliz, Douglas, eu queria colocar um pouquinho dessa casca de madeira aqui. Vamos colocar. E é assim que a gente encerra a participação do Eri aqui no programa, nessa última decoração. Eri, muito obrigado, viu? Querido, Deus abençoe. Prazer conhecê-lo, parabéns pelo trabalho. Você de casa, meu. Obrigado pelo carinho. Vou terminar aqui junto com o Eri. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho, tá bom? E olha o contraste. Até amanhã. Muito bacana. Vou colocar aqui, ó.